Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai entender o que são instruções e ver alguns casos de uso delas. O conjunto de instruções forma um programa. E um programa pode ser um jogo, um app de comida, um app de compra, por exemplo. Mas e o que são instruções? O que são essas pecinhas que, quando juntadas, formam um programa? Instruções são uma ordem que você expressa para o computador e que ele deve executar. Uma ideia que você transmite para o computador. A escrita de instruções segue sintaxes diferentes, ou seja, regras de escrita diferentes em diferentes linguagens. Em C++, por exemplo, as instruções terminam com ponto e vírgula. Aqui, a minha instrução expressa a ideia de criar uma variável e inicializar ela com um valor. E em C++, eu indico que eu terminei de expressar a ideia da minha instrução com um ponto e vírgula. Em JavaScript, uma instrução que expresse uma ideia equivalente de criar uma variável e inicializar ela com um valor pode ser escrita dessas maneiras aqui. Em JavaScript, é possível terminar uma instrução com ponto e vírgula, mas ele é opcional. Essas duas instruções criam variáveis e expressam uma ideia para o computador, mas uma eu terminei com ponto e vírgula e outra eu não utilizei o ponto e vírgula para terminar de expressar a ideia. E as duas estão corretas. E em Python, as instruções são separadas e terminadas com quebra de linha. Então, para criar uma instrução equivalente que expresse a ideia de criar uma variável e inicializar ela com um valor, eu expresso a minha ideia para o Python e depois que eu acabo de expressar a minha instrução, eu quebro a linha. Ou seja, não escrevo mais nada nessa linha aqui. E se eu estiver escrevendo mais instruções, eu posso começar a escrever a próxima instrução aqui na linha de baixo. Ao quebrar a linha, eu indico que eu acabei de expressar uma ideia para o Python. E para que as instruções são utilizadas? Ótima pergunta, Quality! Como eu havia dito antes, um programa é um conjunto de instruções. Ou seja, a gente utiliza de instruções para criar um programa. Quando a gente programa, a gente está utilizando instruções sempre e em todo lugar. A gente pode utilizar de instruções, por exemplo, para criar um programa que diga se um aluno foi aprovado ou reprovado. E então, nesse programa, a gente pode utilizar instruções para criar, por exemplo, uma variável chamada nota. E então, adicionar pontos a essa nota. E depois, dependendo do valor da nota, a gente pode escolher entre executar um conjunto de instruções ou outro. E assim por diante, até que no fim o conjunto de instruções que a gente escreveu formam o programa desejado. Quadrit, mas o que é que você está fazendo? Você está cutucando as instruções? Eu não estou entendendo por que você está fazendo isso, não. Enfim, com instruções a gente expressa ordens para serem executadas pelo computador. A gente expressa ideias do que deve acontecer. E um programa de computador nada mais é do que um conjunto de instruções. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!